Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para mais um resumo pós-rodada. Resumo pós-rodada, só um resumo, né, cara, das quartas de final da Copa do Brasil de 2025, jogos de volta dessas quartas de final. Nesse vídeo, falar um pouquinho aí dos confrontos, vou falar sobre resultados, vou falar também sobre o chaveamento, mas algumas coisas também desses jogos de volta aí das quartas de final da Copa do Brasil, né? Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo, né, cara? Vamos lá então para o resumo. Esses confrontos da Copa do Brasil que aconteceram na quarta e na quinta-feira, também conhecido como ontem, que por sinal aparece bem aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 12 de setembro de 2025. Vamos lá então, né, começando com os jogos de quarta-feira, com o primeiro confronto, Fluminense 2, Bahia 0. Jogo esse que aconteceu no estádio do Maracanã. O Bahia, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 na Fonte Nova, acabou pipocando no jogo da volta no Maracanã. Primeiro tempo até terminou ali 0 a 0 e tal. O Bahia que só precisava de um empate para classificar, mas aí veio o segundo tempo com o gol de pênalti do Canóbio. O Fluminense abriu o placar 1 a 0 e quando a decisão parecia caminhar para os pênaltis, o Thiago Silva, que por sinal aparece bem aqui, fez o segundo gol do Fluminense, o gol que foi da classificação, né, cara? O gol da virada do Fluminense no confronto, né? Com esse resultado, então, o Fluminense volta a disputar uma semifinal de Copa do Brasil depois de um bom tempo, né, cara? Faz um tempão que o Fluminense não disputava a semifinal da Copa do Brasil. Salvo me engano, a última vez foi em 2015, alguma coisa assim. Faz tempo já, hein? O Bahia, por sua vez, marcando participação nas quartas de final pela 10ª vez, nunca tinha alcançado uma semifinal e, mais uma vez, né, cara, o Bahia não consegue alcançar a semifinal da Copa do Brasil. Mais uma vez o Bahia bateu na trave. O Bahia caiu nas quartas de final no ano passado para o Flamengo e agora cai em 2025 para o Fluminense. E vamos lá então para o próximo confronto dessas quartas de final. O segundo jogo aí de quarta-feira. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. O Corinthians com gols de Rodrigo Garro e Guinegão. Inclusive eu fiz pós-jogo desse confronto, se você não viu, passa lá depois. Mas só para dar uma breve resumida. O Corinthians tinha vencido o jogo de ida lá na Arena da Baixada por 1 a 0 lá em Curitiba. Veio o jogo da volta na Neoquímica Arena. O Corinthians fez sua dever de casa, que era vencer e sacramentar a vaga para a semifinal. O Atlético, que aliás foi com poupando 4 jogadores do time titular. Afinal de contas, o Atlético tem como foco a Série B. Inclusive, vai ter confronto direto contra o Chapecoense no fim de semana. E o Corinthians abriu o placar, né, com o gol do Rodrigo Garro, uma bela jogada do Guinegão. Guinegão que veio no segundo tempo, fez o segundo gol, 2 a 0. E que faz o Guinegão, hein? Caramba! E nesse jogo também nós tivemos lances envolvendo a arbitragem, né? Tinha que. É impressionante, cara. Impressionante como a arbitragem brasileira é amadorismo puro, cara. Amadorismo puro dessa arbitragem brasileira, né? Mas vamos aos destaques, né, cara? Teve um lance assertivo nesse jogo, mas teve 2 lances, ao meu ver, errôneos, né, cara? Começando então com um lance assertivo da arbitragem, por que pareça, foi esse gol lá do Atlético Paranaense, né, cara? Quando o jogo tava 0 a 0, o Atlético Paranaense fez o gol que abriria o placar pro Atlético, o que iria igualar o confronto no agregado. Mas acabou que o gol foi anulado por causa dessa falta do Viveiros, que por sinal fez o gol na origem da jogada, em cima do Maicon, que de fato foi falta, tá? De fato foi falta. E lance assertivo, cara. Esse foi então um lance assertivo da arbitragem em relação a esse jogo, né, cara? Mas, pra ninguém vir aqui me chamar de clubista, no segundo tempo tiveram 2 lances aí envolvendo a arbitragem. Um deles a favor do Corinthians, que foi esse pisão aqui, cara. Esse pisão aqui do Vitinho em cima do jogador do Atlético, se eu não me engano, Dudu, jogador ali da base do Atlético. E, cara, aqui, cara, é o primeiro lance errôneo na arbitragem, ao meu ver, cara. E sim, cara, eu tenho que ser sincero, cara. Eu sou torcedor e tal, mas eu tenho que ser honesto, cara. Esse lance aqui do Vitinho era pra expulsão, cara. Era pra vermelho, de fato, esse lance aqui do Vitinho. Claramente foi um pisão, cara. Claramente foi um pisão do Vitinho. Até porque se fosse o contrário, ou seja, se fosse o jogador do Atlético em cima do Vitinho, eu ia estar reclamando aos montes, apesar da vitória da classificação. Mas como foi a favor, eu tenho que chegar a falar, cara. Era pra vermelho, o Vitinho de fato deveria ter sido expulso nesse lance, cara. Até porque, né? Isso aqui claramente foi um pisão, cara. Pra você que quis me chamar de clubista quando eu falei que isso aqui foi o gol bem anulado,
esse lance aqui do Vitinho, a arbitragem errou. Pra mim, o Vitinho deveria sim ter sido expulso nesse lance aqui em cima do jogador do Atlético. Mas também, cara, tivemos outro lance que foi o pênalti marcado pro Atlético, que pênalti esse que o Hugo Souza defendeu. E aqui aparece o Walter, mas o Hugo Souza defendeu. Nesse lance aqui, cara, podemos ver que o Mateuzinho, por esse ângulo aqui, claramente está fora da área. A bola bate no braço do Mateuzinho, fora da área. Mesmo assim, a arbitragem foi e marcou pênalti. A arbitragem foi e marcou pênalti para o Atlético Paranaense. Pênalti esse que o Hugo Souza defendeu. Inclusive, eu tentei procurar imagens, mas não achei uma imagem tão boa assim, né? Mas acabou que não deu em nada, né, cara? Não deu em nada e pênalti que não é pênalti não entra. E assim foi, cara. Assim foi, então, o confronto. É isso aí, então, né? Vamos então para... Aqui foram os jogos, então, de quarta-feira. Vamos então para os jogos de quinta-feira. Vamos então, primeiro confronto aí de quinta-feira. Cruzeiro 2, Atlético 0. Mesmo placar do jogo de ida para o Cruzeiro, jogo de ida que foi na MRV, esse jogo da volta foi no Mineirão. O Cruzeiro repete a dose que tinha feito no jogo de ida, fez 2x0 com 2 gols do Caio Jorge, que faz o Caio Jorge também, hein, mano. Artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil. Realmente uma fase brilhante do Caio Jorge, viu, mano? O Atlético que contou com a estreia do Sampaoli no comando técnico do Atlético, no retorno do Sampaoli ao Atlético, que seria uma reestreia, acabou que não rolou. O Guilherme Arana foi expulso ali no final do jogo. E o Cruzeiro fez um jogo aí de segurança contra o Atlético. E só garantiu o resultado, cara. Só garantiu a classificação para a semifinal. Algo que não acontece há um bom tempo já, cara. Desde 2019 que o Cruzeiro não chega à semifinal da Copa do Brasil. Sim, aquele 2019, fatídico 2019, ano do rebaixamento para a Série B. O Cruzeiro, que é o maior campeão da competição com 6 títulos, conquistado pela última vez em 2018, com controvérsias, mas ok. E o Cruzeiro tá aí, né, cara, em busca do hepta, em busca do 7º título na história para se manter como, de forma isolada, mais ainda, para falar a verdade, como o maior campeão da Copa do Brasil, né. E, para fechar, o último confronto, então, dessas quartas de final da Copa do Brasil, Botafogo 1, Vasco 1. No jogo, mesmo placar do jogo de ida, lá em São Januário, acabou que o Vasco abriu o placar com a falha do Neto, goleiro do Botafogo, uma cobrança de falta ali do Coutinho, que foi boa, mas acabou que houve a falha do Neto. Nessa falha, Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco. Aí no finalzinho do primeiro tempo, saiu pênalti para o Botafogo, num vacilo ali do Léo Jardim, que mesmo assim agarrou muito nesse jogo. Nesse pênalti, o Alex Telles empatou. O jogo termina, vai para os pênaltis. E nos pênaltis, o Léo Jardim defendeu a primeira cobrança do Botafogo, cobrança do Alex Telles, mesmo jogador que fez o gol no tempo regulamentar, errou o pênalti. E esse pênalti, que acabou custando a classificação do Botafogo, já que o Vasco converteu todas as 5 cobranças que fez, venceu por 5-3 nos pênaltis. E com isso, o Vasco, pelo 2º ano seguido, mesmo diante de toda uma situação caótica que o clube enfrenta, vai para a semifinal da Copa do Brasil 2025. E mais uma vez foi heróica, né, cara? 2024 foi assim, agora 2025 de novo, cara. O Vasco, de forma heróica, vai para a semifinal da Copa do Brasil, né, cara? E, enfim, né, cara? Mais uma vez o Vasco mostrando que mata-mata é outra história, né, mano? Mata-mata é outra história. E aqui eu finalizo então os confrontos aí das quartas de final. Vamos pro chaveamento agora, né, cara? Vamos então pro chaveamento da semifinal. E assim então ficaram os confrontos, né, cara? De um lado nós temos Cruzeiro e Corinthians, reencontro, né, cara? Depois daquela final de 2018, aquela final controversa, mas tudo bem. E na outra chave, Clássico Carioca, Vasco e Fluminense. Essa semifinal aqui ficou interessante, meu velho. De lá nós temos então, um time que fez bonito no Mundial e mais uma vez está fazendo bonito no mata-mata. O Cruzeiro, que é basicamente o grande favorito para ser o campeão da Copa do Brasil, mas é mata-mata, né? Tudo pode acontecer. E 2 times no momento de crise, mas que de forma heróica chegando na semifinal, cara. O Corinthians chega na semifinal sem tomar um gol sequer na competição. O Vasco chega de forma heróica, né, cara? De forma heróica na semifinal. E vamos ver, né, cara? Vamos ver então o que acontece. Mas eu, como corintiano, tenho que falar aqui, né, cara? Esse aqui é parada dura, tá? Esse aqui, diferentemente do Atlético Paranaense, o Cruzeiro vai ser parada dura, viu? O Cruzeiro
sem sombra de dúvidas, vai ser parada dura. E se o Corinthians chegar na final, tem grande chance de ser o Fluminense, mas pode ser o Vasco também, né, cara? Mas, enfim, né? Vamos ver então o que acontece. E é isso aí. Esse foi então o resumo aí da Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera com o seu conteúdo. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. É nóis.